Paz do Senhor, meu irmão. Você sabia que a glória da vida é amar e não ser amado? É servir e não ser servido? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Aqui quem fala é o evangelista Miguel de Souza. Eu quero deixar com você um texto bíblico, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. O nosso irmão Salomão disse certa feita que as bênçãos do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dores. Quero falar sobre as promessas de Deus para mim e para a tua vida. E nós vamos ver que essas promessas de Deus, para se cumprir na minha vida, Deus ele exige condição. Condição minha e condição de você. Deus sempre está disposto a nos abençoar, a nos guardar, mas ele sempre vai exigir uma condição. Nunca esqueça disso. Deus exige condição do homem. Deuteronômio 28 diz assim: as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Ali o povo de Israel está vindo. Existem dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. No Monte Ebal, né, foi pronunciadas as maldições. E no Monte Gerizim foi pronunciadas as bênçãos de Deus. Nós vamos ver aqui o texto sagrado, nós encontramos em torno de 400 vezes a palavra bênção em toda a Bíblia Sagrada. Então significa que nós temos uma bênção para cada dia e ainda sobra um pouco. Mas dentro dessas bênçãos de Deus existe esta condição. Vamos ver duas condições que Deus exige aqui. Deuteronômio 28 diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Primeiro, condição que Deus exige. E será que se ouvires a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Quantas vezes vamos fazer um negócio e antes de fazer aquele negócio a gente não procura consultar a Deus para ver o que Deus pensa a respeito daquele negócio? Pode ser a compra de um carro, pode ser a compra de um imóvel ou qualquer outro tipo de negócio. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você como servo de Deus, como serva de Deus, quantas vezes os nossos negócios não deram certo porque a gente não consultou a Deus se Deus estava naquele negócio ou não. E às vezes acabamos nos frustrando mais adiante e muitas vezes até o inimigo fica bombardeando nossa mente, nós queremos atribuir a Deus o fato daquele negócio não ter dado certo. Então diz aqui: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Primeiro passo, primeira condição que Deus exige: ouvir a voz de Deus. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? A segunda coisa importante aqui: tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno. Você tem se proposto a guardar os mandamentos do Senhor? É muito importante isso aqui. São duas condições que Deus exige. As bênçãos estão aí para mim, as bênçãos estão aí para você. Mas para que essas bênçãos cheguem na minha vida, Deus exige duas condições. Primeira condição, ouvir a voz de Deus. E a segunda condição, guardar os seus mandamentos. Salomão, de certa feita, sobre que tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aqui nós estamos vendo neste texto, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, em segundo lugar, guardar os mandamentos do Senhor. Você vê que no versículo 2 e diante, Deus começa a traçar uma bênção para o povo de Israel. Se eles atentassem para esses dois pontos, então vinha o verso 2 assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então não precisa você correr atrás das bênçãos, ela vem ao natural, ao teu encontro. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está preparando uma bênção para mim e preparando uma bênção para você. Por quê? A Bíblia diz que o Deus de Israel, o nosso Deus, não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. Então você e eu, muitas vezes, depois de um dia de trabalho, cansado, nós vamos para nossa casa por repouso, mas o Senhor está preparando as bênçãos para nós. Aqui diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É como que você vai caminhando em direção ao norte e as bênçãos vão indo atrás de você até alcançar onde você estiver. Aqui na segunda parte desse verso diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você vê que a condição continua aqui. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos te alcançarão.
Eu tenho observado aqui nesse momento difícil, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão debandando da cidade de Porto Alegre para Santa Catarina, para outros lugares. Nós temos que enfrentar a situação confiando no Senhor. Só sair numa orientação divina, não sair no impulso humano. É correto muitas vezes nós sair de onde estamos para ir para outro lugar, dentro de uma orientação divina, que nem aconteceu com a pessoa do nosso irmão Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis. Quando Deus falou com ele, mas ele atentou para a voz de Deus. O Senhor Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, engrandecerei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas Abraão tinha que sair porque era uma ordenança divina. Abraão era muito bem sucedido ali, mas Deus queria algo maior para ele. Deus tinha uma promessa para Abraão. Abraão vivia num lugar onde seus familiares ali eram pessoas idólatras. Mas o Abraão adorava o Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro. Então Deus, conhecendo o coração de Abraão, estimulou, falou com Abraão para que saísse da sua terra, né? Então as bênçãos viriam sobre Abraão, mas a condição era sair da casa do seu pai, da sua parentela, da terra em que ele estava, para ir para uma terra que Deus enviaria. É diferente você sair numa orientação divina. Nós estamos vivendo um momento, como eu falei ainda há pouco, difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos que manter-se aqui até que venha uma segunda ordem de Deus, para que a gente possa sair daqui. Não sair daqui simplesmente porque o vento está soprando o contrário. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O povo está realmente sofrendo, nós também estamos sofrendo, mas estamos aqui orando para que Deus venha reverter esta situação o quanto antes, e sabemos que Deus ele vai entrar em ação no momento dele, na hora dele, vai agir. O versículo 3 diz assim: bendito serás tu na cidade, ou seja, na cidade onde você está, no bairro em que você está, na rua em que você está, né? Mas vem aquela condição: ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, ou seja, se você está na cidade, ou se você está no campo, trabalhando na agricultura, você ali será bendito. Eu quero ler um texto aqui de Êxodo, capítulo de número 15, e o versículo 26, para colaborar com este texto sagrado aqui. Êxodo 15, e o versículo 26. Aqui continuam as promessas de Deus. As promessas de Deus, quando ele promete, ele cumpre. Êxodo capítulo 15 e o versículo 26. O povo havia saído do Egito, Deus havia tirado o povo com a mão forte, com o braço estendido. O povo agora já havia ali passado ali o Mar Vermelho. E agora Miriam está ali alegre, cantando, compôs aquela melodia. Ali Moisés também compôs o Salmo 90, que diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então Moisés compôs aquele Salmo 90, mais ou menos nesse período aqui. E o versículo 26 diz assim, do capítulo 15, diz assim: e disse, isso aqui é Deus falando: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Promessa de Deus de cura, de milagre, milagres extraordinários. Diz aqui, ó: porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, o Senhor que te sara. O nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus do milagre. Eu vejo a mídia aí já bombardeando as pessoas no quesito das águas, consequência das enfermidades. Mas aqui tem uma promessa de Deus para nós: se nós guardar os mandamentos do Senhor e atentar para a sua voz, o Senhor nos guardará de todas as enfermidades do Egito. Quando a Bíblia se refere que as enfermidades do Egito, ela está falando do Egito, simboliza o mundo. Por exemplo, um crente, um homem que é casado, servo de Deus, fiel à esposa dele, ele nunca vai contrair, por exemplo, o vírus do HIV. Por quê? Porque é uma doença do Egito. É uma doença, uma praga que vem para punir as pessoas que não temem e guardam os mandamentos do Senhor. Mas se você guarda os mandamentos do Senhor, você dá ouvido à voz de Deus, o Senhor te guarda de todas as enfermidades do Egito, porque o Senhor é que te sara. Vamos ver aqui também, no livro de
que voltar aqui novamente aqui para o livro de Deuteronômio 28. E vamos ler aqui assim: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, ou seja, se trata das crianças. Nós estamos vendo hoje muitas crianças autistas aí. O que tem surgido aqui no sul é alarmante. O número de crianças autistas. Isto aqui a gente sabe que tem muito a ver com a genética, né? Mas uma das coisas importantes, você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, você não precisa ter medo de que a sua esposa engravide, que a sua filha engravide, você não precisa ter medo. Se você ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos, o Senhor vai te proteger disso. Aqui diz assim, ó, bendito o fruto do teu ventre. Vamos ver lá no Êxodo capítulo 23, o versículo 25 e 26. Êxodo 23, 25 e 26. Promessa de Deus aqui, ó. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, ou seja, o alimento, não vai deixar faltar. Abençoará o vosso pão, a vossa água. Eu vejo muitas pessoas com medo de tomar água do demais. Nós oramos e podemos tomar sem medo. A Bíblia diz: se comeis alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Nós temos que ter essa fé na palavra de Deus. Não podemos também nos alarmar diante da mídia. Diz aqui, ó, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Promessa de Deus. Diz aqui, ó, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. Poxa, isso aqui é uma promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Paulo disse que Ele é capaz mais de fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos. O número dos teus dias cumprirei, ou seja, você não vai morrer de maneira precoce, você só vai ser recolhido por Deus na hora certa. Mas você tem que estar encaixado nessas promessas de Deus. Atentar para essas duas coisas importantes: ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Será que eu tenho guardado os mandamentos do Senhor? Será que você tem se esforçado para guardar os mandamentos do Senhor? Será que você tem procurado alicerçar a sua fé na palavra de Deus, na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele é que nos cura, Ele é que nos sara. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecendo em formosura, olhando nós para Ele uma beleza havia que o desejássemos, era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, homens experimentados no trabalho, homem de quem os homens escondiam o rosto. Mas no verso 4 diz: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele tomou sobre si. Isso já aconteceu com Cristo naquela cruz do Calvário, quando Ele deu aquele brado: Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. Então as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, elas são irrevogáveis quando nós paramos para ouvir a voz de Deus e nos esforçamos a guardar os seus mandamentos. Então diz aqui: bendito o fruto do teu ventre. O texto em que eu li lá no livro de Êxodo. O fruto da tua terra, ou seja, a pessoa vai plantar e vai colher. O fruto dos teus animais, os animais vão produzir o seu tempo certo. A criação das tuas vacas, não importa se você trabalha com ovelha, com porco, com vaca, Deus vai abençoar. O rebanho das tuas ovelhas, isso são promessas. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Seja na cidade, seja no campo, você que trabalha na agricultura aí, é promessa de Deus. Aqui o versículo 5 diz: bendito o teu cesto, a tua amassadeira, ou seja, aquela pessoa que trabalhava fazendo pão, essas coisas, o Senhor ia abençoar também a amassadeira dele, a fabricação. Hoje temos indústrias de pães, o Senhor vai abençoar, são promessas de Deus. Aqui diz assim o versículo de número 6: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ao você entrar numa cidade, ao você sair, você será abençoado. Mas não pode esquecer esses dois pontos: ouvir a voz de Deus e ter cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. O mundo hoje está em rebeldia. O mundo hoje tem virado as costas para Deus. Muitas pessoas já não acreditam em Deus. Colega dizendo: já não acredito mais em mais nada. Alguns colegas dizem. Outros dizem: não, eu estou acreditando em qualquer coisa. Não, você não tem que acreditar em qualquer coisa. Você tem que acreditar em Deus. Jesus disse em São João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Você precisa crer em Deus, você precisa crer em Jesus. Diante do momento desse das intempéries, Deus tem bênção para você. O versículo 7, para encerrar, que o meu tempo acabou de dizer assim:
o Senhor entregará os teus inimigos se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Ainda que os teus inimigos, que são os problemas, a adversidade, naquela época os inimigos eram os cananeus, os perezeus, os ferezeus, os jebuseus. Hoje o nosso inimigo é Satanás, através do mundo, o sistema, aí, mas a Bíblia diz que por um caminho sairão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão diante de mim. Esta é uma promessa de Deus. Você precisa se alicerçar nessa promessa de Deus. E o segredo para a promessa de Deus se cumprir na sua vida é 2 requisitos que Deus exige aí. Ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Que Deus nos Cristo os abençoe e até o próximo vídeo.